Graça e paz, queridos que nos acompanham no YouTube com essas breves meditações. Hoje o tema é mais ou menos, o texto sugerido é o 2 Crônicas, capítulo 12, versos de 1 a 16. Já comentamos um pouco sobre esse texto, mas esse mais ou menos é uma expressão idiomática muito usual no nosso Brasil. Ela significa que não vai tão bem quanto eu gostaria, mas reconheço que podia ser pior. Então, por isso, mais ou menos, normalmente é assim. É uma realidade que se aplica também na vida espiritual de muitos cristãos, que sabem o que é a vontade de Deus, conhecem a palavra de Deus, mas não vivem de acordo com a vontade e a palavra de Deus. Vivem de acordo com os seus princípios, o seu modo de pensar, agem a lei ou a vontade de Deus e sabem que a vida podia ser melhor, mas paciência, mais ou menos, pelo menos está fazendo a sua própria vontade. É isso mesmo. Normalmente é assim que as pessoas reconhecem que as coisas podiam estar melhor, mas não estão. E isso afeta realmente em todas as circunstâncias da vida, sentimental, a vida financeira, a vida familiar, a mesma vida espiritual. O texto de 2 Crônicas, capítulo 12, é interessante, é um período de transição na história de Israel. Salomão havia morrido e seu filho Roboão assumiu o reino, mas logo o reino foi dividido em duas partes, duas facções. Então, Roboão ficou com 10 tribos e Roboão ficou com 2 tribos, ou seja, as do sul, e Jeroboão ficou com 10 tribos, que é o reino norte. Assim, Israel ficou dividido entre reino sul e reino norte. Dali para frente, a história continuou nessa divisão, né? Até um determinado tempo, que não é o momento de contar para vocês agora. Mas o capítulo 12 de 2 Crônicas relata, então, que como se as coisas não pudessem estar pior do que já estavam, aconteceu que o rei do Egito, resolveu, Sisaque, resolveu invadir Jerusalém, destruir o reino de Roboão, o reino sul. E para isso ele se aliou com políticos, com outras nações, líbios, sulquitas e também etíopes, fizeram uma multidão inumerável e partiu contra o reino de Judá. Roboão e o povo estava realmente perdido quando Deus mandou o profeta falar com o rei, com o líder, o príncipe de Judá. E a mensagem, particularmente, é o que está no versículo 5, não é? Que diz assim: veio então Semaias, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se juntaram em Jerusalém, e lhes disse: assim diz o Senhor, vós me deixaste a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei e disseram: o Senhor é justo. Bom, isso realmente aconteceu, graças a Deus. Eles reconheceram os erros, reconheceram que não podiam fazer de acordo com seus planos, mas depender de Deus. Se arrependeram, se humilharam, e Deus mandou então o profeta de volta e lhes ofereceu então uma oportunidade para permanecer na vitória, permanecer na bênção, né? Então, o Senhor é justo, foi o que eles... Então, vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaias, o profeta, dizendo: humilharam-se, eu não os destruirei, antes, em breve, lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por intermédio de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença entre minha servidão e a servidão do reino da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, e diz o texto, tomou tudo. Acontece que o que aconteceu é que podiam estar melhor, mas diz o versículo 12, tendo-se humilhado,
apartou-se dele a ira do Senhor, para que não os destruísse de todo, porque Judá lhes havia boas coisas. Porém, eles não permaneceram nesse propósito, e o resultado foi a destruição. Nesta fragilidade, o rei do Egito aproveitou para invadir Judá. Então, vem o profeta e dá-lhes a resposta de Deus. A resposta de Deus é: sigam humildemente o caminho do Senhor. Como a gente precisa ser relembrado diariamente que o caminho certo é o caminho do Senhor e não o caminho dos nossos próprios pensamentos, como diz o profeta Isaías. Os meus pensamentos, diz o Senhor, não são como os vossos pensamentos. Está muito além, muito mais alto do que isso. Então, é preciso parar de viver nesse mais ou menos, que não chega nem a uma pujante vida espiritual, uma pujante bênção de Deus, direção de Deus, mas também não consegue usufruir as coisas do mundo, porque sabe que não dá. Então fica mais ou menos cá, mais ou menos lá. Mais ou menos como a tentativa de alguém que tenta viver com a perna num barco e a perna num outro barco, e de repente não tem condições de ser bem-sucedido na vida. Mas existe, no entanto, um único mais e um único menos. O mais que sugerimos é mais de Cristo, mais do senhorio de Cristo na sua vida, mais da palavra de Deus, mais da vontade de Deus, mais do reino de Deus. E o menos que pode existir na nossa vida, para melhor, é menos de si, menos do seu próprio reino, buscar a sua glória e trocar pela glória de Deus. Menos eu e mais Cristo. Como diz João capítulo 3, no verso 30. Convém que ele cresça e eu diminua. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre todos nós. Bom, queridos, pastor Silas Rebouças Nobre está no YouTube, visita-nos. Que Deus abençoe e até uma próxima. Em nome de Jesus. Amém.